Olá, pessoal. Eu me chamo Gleidson Weber, sou aluno do curso de Gestão Escolar do IF do Sertão. Estou aqui com a disciplina Planejamento e Gestão de Projetos Pedagógicos com ênfase nas redes municipais, do professor Fábio Porto. Ele passou uma atividade, a atividade ela consiste numa análise de uma monografia. Essa monografia ela foi apresentada pela discente Daniela Pinheiro e com o tema O papel do gestor escolar e a sua articulação com as práticas pedagógicas. Essa monografia ela teve como objetivo a titulação da mesma no curso de gestão escolar da Universidade de Brasília. Então, esse artigo ele teve como tema principal, como já falei, essa gestão escolar, e como objetivo a analisar essa atuação do gestor escolar e as que influenciam no processo de ensino-aprendizagem, considerando a percepção de diferentes segmentos dessa comunidade escolar. A discente ela utilizou como metodologia uma pesquisa qualitativa, onde teve como base um estudo de caso, e para esse estudo de caso ela utilizou um questionário criado pela mesma. Vamos dizer assim, esse grupo que participou dessa pesquisa, ela foi a comunidade escolar. Então, ela tem como também como coleta de dados e interpretação dos dados que foram coletados. Então, os participantes que tiveram nessa pesquisa foram os professores, pais ou responsáveis, equipe gestora e também a comunidade escolar. É um trabalho muito interessante para quem quer verificar como é a atuação do gestor e qual é o impacto dele positivo na escola. Essas aqui são as questões, foram 10 questões que ela abordou nesse questionário, citando aqui, né, como o gestor pode viabilizar a aprendizagem da escola. Segundo, qual a importância do gestor para a aprendizagem dos alunos, quais os maiores desafios encontrados na escola para proporcionar a aprendizagem dos alunos, como você pode contribuir para favorecer a alfabetização das crianças dessa escola. Para você, de que forma o currículo auxilia na aprendizagem? Isso aqui são 10 questões que ele levantou. Então, aqui eu citei as 5 primeiros, mas todos na linha de saber como é que está como está sendo o termômetro da toda a comunidade com relação à gestão escolar. Analisando aqui, a gente vai observar nesse apanhado que eu fiz, ele está voltado aqui para a gente verificar a análise da percepção da comunidade, verificar se essa gestão é realmente democrática, um processo de aprendizagem e a participação da comunidade. Então, aqui esses dados que a gente vai observar, eles demonstram que a gestão escolar é reconhecida como elemento fundamental para a qualidade da aprendizagem. E aqui eu trago alguns dados interessantes, né? A gente vai observando aqui que houve uma das perguntas, a questão do gestor, como é que o gestor viabiliza a aprendizagem. Tivemos aqui alguns resultados, né? Ele fala sobre a questão de 21% ele observou que o diálogo é importante, 21% também verificou o apoio da equipe e uma reflexão sobre o resultado sobre a 21. Então, nós observamos que ela é uma gestão participativa, tem um foco no trabalho em equipe, trabalha nesse aspecto de liderança colaborativa e ela também trabalha com a questão da melhoria contínua, quer dizer, tá no caminho certo para uma escola democrata, vamos dizer assim. Então, o gestor deixa de ser apenas um administrador e passa a atuar como líder pedagógico, ou seja, a liderança como foco para essa gestão, de uma melhor gestão para a escola e para a comunidade acadêmica, para a comunidade escolar. Então, assim, nesse outro ponto, observa-se também que a comunidade tem uma visão do gestor. O que é que a comunidade espera do gestor? 44% ele fala sobre a questão do suporte ao professor, 33% acompanhamento das aulas e 22% da organização da escola. Qual é a interpretação que a gente leva em consideração aqui? Nós observamos que há um fortalecimento do trabalho do docente, há um acompanhamento pedagógico e há uma liderança educacional. Então, o desempenho desses alunos, em grande parte, ele está fortalecido por essa prática docente. A gente observa também que a pesquisa ela também levou isso em consideração. O outro ponto é que ele fala sobre desafios, né? Quais são os desafios encontrados? Quais são os obstáculos que podem ser encontrados na aprendizagem? Então, aqui nós já observamos que, basicamente, a questão da ausência da família e indisciplina
ou desinteresse, eles estão iguais, são 29%. Os outros dados levantados, falta de profissionais, 14%, e 14% da reflexão da prática pedagógica. Então, essa visão, ele fala assim, dos desafios extrapolam a escola e envolve fatores sociais de família, ou seja, a família tem que estar envolvida nesse crescimento da escola. A família tem que estar envolvida no avançar do aluno nesse processo de aprendizagem. Então, ele fala que a responsabilidade dessa aprendizagem, ela é composta pela escola, família e a comunidade, ou seja, os três eles trabalhando junto, a aprendizagem ela vai ter um salto muito grande com relação ao crescimento dos alunos nessa questão do processo de aprendizagem. Qual foram as estratégias que observa-se para essa alfabetização? Como é que foi favorecida essa aprendizagem? Os professores eles tiveram uma atuação, né, tiveram as atividades diferenciadas, tiveram um bom planejamento e também observa-se que teve um projeto pedagógico bem elaborado. Para os pais, o que é que a gente observa? Que os pais eles têm que ter a questão do apoio às tarefas, têm que participar das reuniões e tem que ter esse acompanhamento escolar. Esse acompanhamento escolar é importante porque ele vai estar sempre ali servindo de auxílio, servindo de base para que o professor também tenha um suporte, né? A família como suporte. Então, o sucesso da alfabetização depende da parceria entre escola e família. Quer dizer, isso aqui já vem se repetindo, que essa pesquisa ela trouxe isso como visão. O outro ponto é que ele fala sobre a questão do currículo, né, o currículo ele tem que ser reconhecido. Então, assim, quando a gente olha o currículo da escola, a gente observa que esse currículo ele vai orientar o professor para que dentro da sala dela haja essa aprendizagem significativa. Então, temos aqui pelo menos 3 pontos, né, a questão de organizador das competências, o planejamento anual e o direcionador das práticas pedagógicas, ou seja, nós temos aqui 3 elementos essenciais que devem andar juntos tanto para organizar, como se planejar e como direcionar. Então, quer dizer, nós temos isso aqui como elementos principais para que um currículo ele tenha uma função muito significativa para a educação de todos, né? E aqui chama bem a atenção porque ele fala que o resultado mais preocupante que observamos na pesquisa é que a inclusão não acontece de forma efetiva, ou seja, o que é que está faltando, o que é que está dificultando para essa inclusão, né? A gente fala muito de inclusão, o que é que está faltando? Ele fala sobre a questão da falta de recursos humanos, a ausência da própria acessibilidade, ou seja, não tem uma estrutura, não tem uma acessibilidade correta, pouca formação de profissionais, ou seja, os profissionais que estão envolvidos, não somente professores, mas todos que estão ali nessa formação, elas têm uma formação ainda deficiente. Então, existe ainda um grande distanciamento entre a legislação que está pregada para uma realidade aplicada na escola, que isso aqui é um fato que a gente observa nesse sistema do processo de aprendizagem. Então, é um ponto que deve-se ter uma ênfase, uma preocupação maior. Quais são aqui que observa-se alguns avanços, né? Quais os avanços que a gente pode encontrar nessa questão da gestão democrática? Ter reuniões programadas, assembleias programadas e também um espaço para o diálogo. Esse diálogo aqui ele vai desde a questão da escola-aluno, aluno-escola, escola e familiares, né? Qual a limitação? Aqui nós observamos que existe uma limitação porque a decisão ela está muito centralizada e a participação nessas decisões ela ainda observa-se que é restrita. A gestão democrática é um processo permanente de construção coletiva, ou seja, quando a gente observa que todos participam da tomada de decisões, há um ganho muito grande com relação à educação. E com relação à comunidade, a gente falou sobre envolvimento, né? A gente não podia deixar de falar sobre como a comunidade ela vai participar de forma efetiva. Quais são vamos dizer, as oportunidades que a gente tem para essa participação mais envolvente da família, da comunidade. Vai fortalecer essa parceria, né? No caso, a gente observando quando há essa participação da comunidade, que fortalece a parceria escola-família, amplia a participação dos estudantes e vai incentivar, no caso, a questão de incentivar as decisões coletivas. O que é que vai trazer de impacto? Quando a gente olha impacto, seriam impactos positivos. Vai melhorar esse clima escolar, vai ter um maior compromisso, isso que vai, como os alunos eles vão estar participando mais dessas decisões, vai ter um maior compromisso,
E com certeza a gente vai observar que vai ter melhores resultados nesse processo de aprendizagem. Quais são aqui que a gente traz como aprendizado nessa pesquisa, né? O que é que essa pesquisa trouxe de ensinamento e aprendizagem? A gestão influencia diretamente a qualidade da aprendizagem, isso aqui é um fato. E quando há essa questão da gestão, ela sendo positiva com relação à comunidade escolar, nós observamos que a qualidade da aprendizagem vai melhorar. O diálogo ele fortalece a escola, quer dizer, a gente ter esse elo de ligação, essas portas abertas, vamos dizer assim, da escola com a comunidade, ter um planejamento coletivo, no caso, para melhorar os resultados. O professor ele tem que ter apoio, ele tem que ter apoio para potencializar o ensino, potencializar a sua forma de ensinar. A família é indispensável, que a gente observa que a gente está falando e voltando ainda enfatizando a questão da família. A família é importantíssima nesse processo. E um ponto importante que a gente observou também, que a inclusão ela representa um desafio a ser atingido, vencido, né? Então, a gestão escolar é um processo contínuo de construção coletiva. Então, o diálogo e compromisso com a aprendizagem, ele parte desses pontos que a gente observou. Queria agradecer a todos, obrigado, uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.